Ontem, a gente soube que, de repente, o ministro das Relações Exteriores do Irã anunciou que o estreito está aberto e que os navios comerciais podem passar. Pelo menos foi o que ele disse naquele tweet. Aí o Donald Trump veio logo depois, com uma série de, enfim, várias acusações de que o Irã estaria cedendo. Pelo que ele escreveu, a conclusão seria uma rendição total do Irã. E hoje a gente ficou sabendo que o estreito está de alguma forma fechado, ou que o Irã controlando o tráfego no Estreito de Hormuz. O hoje, o acesso está limitado. Men com essa saída. Bom, você tem razão. Ontem a gente tinha chegado a um acordo com os americanos, um cessar-fogo completo. O quê? 10, 11 dias atrás? Quanto tempo foi mesmo? E aí o Netanyahu, se você lembra, fez aqueles bombardeios em massa nas cidades, matando centenas de pessoas, até em bairros que nem apoiam a resistência. Foi um massacre em larga escala. Claro, a mídia ocidental tentou apresentar aquilo como ataques a redutos do Hezbollah, ou a alvos do Hezbollah. Eu, na verdade, conversei com 2 jornalistas ocidentais em Beirute. Eles queriam, tipo, uma fala minha, uma frase ou 2. Não sei se o termo é soundbite, mas enfim, uma frase curta para usar nas reportagens. E eu perguntei, por que vocês escrevem reduto, sabe? Ou reduto do Hezbollah, ou alvos do Hezbollah? Esses são alvos civis. E os 2, mais ou menos, disseram a mesma coisa. Não fomos nós que escrevemos isso, foram nossos editores. Eu respondi, não faz diferença, o nome de vocês está lá, e com o silêncio e a aceitação disso, vocês se tornam cúmplices desses ataques genocidas. Então, a mídia ocidental em Beirute e os jornalistas estão colaborando com o regime israelense. Mas o ponto principal é que Netanyahu violou o cessar-fogo. Ele quis destruir o cessar-fogo. É evidente, e todo mundo no mundo precisa ter isso em mente, que essa guerra foi iniciada pelo regime israelense e pelo governo Trump. E a calamidade econômica que está vindo é por causa deles. E por fim, há uns 10 ou 11 dias, seja lá quanto tempo foi, nós tínhamos um acordo. O Líbano fazia parte dele para que o massacre parasse e o Irã abriria o Estreito de Hormuz. Netanyahu violou o acordo, então o Irã não abriu o Estreito de Hormuz. Além disso, quando fomos a Islamabad, ficou claro que Vance não tinha autoridade para negociar, porque ele ficava fazendo ligações o tempo todo. Já os iranianos tinham autoridade para negociar, e foi o Tinian quem disse que os Estados Unidos iriam se reportar a essa pequena colônia na Palestina. E ele disse que outros líderes americanos prestam contas a ele todos os dias. Então, de qualquer forma, você pensaria que isso seria um escândalo. Ele não tinha autoridade. E no fim das contas, os Estados Unidos não conseguiram nenhum avanço real com o Irã na mesa de negociações, porque os israelenses, mais uma vez, não queriam isso. A crise continua. A crise de energia que vem crescendo nos últimos 10, 11 dias é de novo por causa do Netanyahu. É de novo por causa dos sionistas. A gente poderia ter tido um alívio na crise econômica se o Estreito de Hormuz tivesse sido aberto, mas ele violou o acordo e impediu que as conversas em Islamabad avançassem. Depois, o Irã, após o cessar-fogo, continuou pressionando os americanos e manteve o Estreito de Hormuz fechado, justamente para forçar os Estados Unidos a acabar com o derramamento de sangue no Líbano. E 2, 3 noites atrás, era para ter acontecido, acho que 3 noites atrás, o Netanyahu não fez. No dia seguinte, o Irã fez novas ameaças, incluindo atacar Israel ou alvos israelenses, alvos do regime israelense, talvez no Líbano. Não tenho certeza. Mas isso, eu acho, mudou o equilíbrio junto com o fechamento do Estreito de Hormuz. E o regime aceitou o cessar-fogo. Claro, está violando, mas aceitou o cessar-fogo, mais ou menos. Então, ontem, o Irã disse que vai abrir o Estreito de acordo com o acordo feito com os Estados Unidos. Faz o quê? Uns 10, 11 dias.
Mas logo depois que o Irã abriu o estreito, o Trump disse que o cerco aos portos iranianos vai continuar. Ele impôs o cerco, porque o Irã, ao violar o cessar-fogo no Líbano, manteve o estreito fechado. E aí ele impôs o cerco. Então, por causa do Líbano, os Estados Unidos colocaram um cerco ao Irã. E o Vance aparentemente perguntou: por que o Irã está tão obcecado com o Líbano? Eu não vi isso pessoalmente, mas alguém me contou. Como se matar libaneses não fosse importante. Mas o Irã respondeu: não, nós vamos manter nossa posição. Então os americanos impuseram o cerco ao Irã. E quando o Irã abriu o estreito, o Trump disse: vamos manter o cerco aos portos iranianos. Imediatamente os iranianos reagiram e disseram: se for assim, então o Estreito de Hormuz continua fechado. Foi assim que Trump e Netanyahu começaram essa crise global. E ela está piorando a cada minuto, literalmente a cada minuto, Nima. E os relatórios dizem que dentro de 1 a 2 semanas, os especialistas falam em algo entre 1 e 2 semanas, a situação vai ficar muito ruim. E em 3 a 4 semanas, a economia global deve caminhar para um colapso total. Então é aí que a gente está agora, graças a esses monstros. Os iranianos estão dizendo o seguinte: se os americanos decidirem agora suspender o bloqueio aos portos do Irã, e isso significa deixar de impedir a entrada de comida, de remédios, é basicamente isso. Se eles suspenderem o bloqueio, o Estreito de Hormuz vai ser reaberto. Ou seja, tudo depende dos americanos. São eles que vão decidir se vai ter mais combustível, mais hélio, mais petróleo, mais fertilizante no mercado global. Porque neste momento, há um número enorme de navios no Golfo Pérsico esperando o sinal verde para seguir viagem. Yeah. Professor Malani, here is moments ago what Donald Trump said. He says that we have very good conversations going on with Iran and it's working out very well. But from what we've learned from the latest announcement, which was moment ago from the Supreme National Security Council, they said the basic is that the first point is that on the 10th day of the war, the United States... Ou quais são as ideias ou mensagens que Donald Trump, de alguma forma, acredita que estão indo bem? The messages that Donald Trump is somehow feeling that it's going well. Acho que você já sabe a resposta para isso. Nada do que o Trump diz dá para levar muito a sério, ou sequer levar a sério. Mas eu tenho uma sensação, posso estar errado, e até comentei isso ontem em alguns lugares, e também escrevi no Twitter, que talvez o Trump esteja dizendo que o Irã fez várias concessões, que não vai financiar o Hamas, nem o Hezbollah, que vai, sei lá, abrir mão do programa nuclear. Todos aqueles tweets de que você falou ontem, todas aquelas bobagens que ele disse. Talvez ele esteja dizendo tudo isso para depois poder afirmar que o Irã fez um monte de promessas, mas não cumpriu nenhuma, e por isso ele teria que atacar o Irã. Acho que é isso, porque normalmente eu ignoro o Trump. Não leio o que ele escreve, nem escuto os discursos dele. Eu já desisti disso faz tempo, porque percebi que não aprendo nada com ele. Tudo que ele diz pode ser desmentido em 1 hora, no parágrafo seguinte ou no dia seguinte. Ele muda de opinião, se contradiz, mente muito. Então, normalmente, eu simplesmente ignoro. Mas ontem, com aquelas postagens repentinas dele nas redes sociais, uma atrás da outra, eu pensei: talvez ele esteja inventando essas acusações falsas para depois justificar outro ataque. Tipo, dizer que o Irã concordou com tudo isso, mas não cumpriu, então estavam mentindo. E aí ele teria que bombardeá-los. Acho que essa é uma interpretação plausível. Não estou dizendo que é a certa. Pode ser só mais uma continuação de todas as bobagens que ele costuma dizer. Como você mesmo comentou agora há pouco, ele anda dizendo que as coisas estão indo bem. Eu não sei. Sinceramente, não dá para comentar muito sobre o Trump. O que eu posso dizer é que todo... The whole founded on a major calculation. The war was based on major
Okay. To me. Perdi o seu áudio. Yeah, Agora tá tudo certo? you're back. Yeah. Você voltou, né? Você disse o mundo todo. Como é que é? Eu disse o quê? Desculpa, onde foi que cortou? Yeah, the whole O mundo inteiro. De todo mundo. war. Yes, I think the whole war. Sim, eu acho que toda a guerra, não só a guerra do Ramadã ou a guerra dos 40 dias, mas também a guerra dos 12 dias, todas elas foram baseadas em erros de cálculo. Os americanos acharam, talvez por causa das mentiras passadas ao Trump pela inteligência israelense, ou por pura tolice deles mesmos, os americanos acharam que o Irã iria desmoronar. Tenho certeza de que você lembra, no começo da Guerra dos 12 Dias, ou logo no início, o Trump falou em rendição incondicional. E no começo dessa guerra também era tudo sobre rendição incondicional. Mas depois de alguns dias, quando viram que apesar do martírio do Ayatollah Khamenei e de alguns dos comandantes mais altos, as forças iranianas estavam funcionando muito bem e o povo estava nas ruas. E não houve nenhuma correria em bancos, supermercados, postos de gasolina, nada disso. Então, por alguns dias, eles continuaram dizendo que o Irã estava ficando sem mísseis, que tinham destruído todas as bases de mísseis e de drones. Mas depois perceberam que não, que essa propaganda não estava funcionando. E quando o Irã continuou lançando mísseis e drones, aumentando gradualmente a intensidade, os americanos mudaram de posição. Passaram da rendição incondicional para apresentar aquele plano de 15 pontos, que o Irã rejeitou. Aí o Irã apresentou o seu próprio plano de 10 pontos e o Trump aceitou. Ele aceitou o plano de 10 pontos como base para as negociações. Foi por isso que o Irã aceitou o cessar-fogo. E isso foi uma grande vitória. Mas claro, agora o Trump está, como disse o comunicado divulgado hoje pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, tentando impor outras condições que não têm nada a ver com o plano de 10 pontos. Ele tenta mudar o foco, impor novas exigências. Mas de qualquer forma, o que eu quero dizer é o seguinte: no começo da guerra, os americanos falavam em rendição incondicional. Só que depois de 10 dias, ficou claro para eles que a gente não ia perder essa guerra. E mesmo depois de cometerem mais atrocidades e começarem a atacar a infraestrutura crítica, eles fracassaram. No fim das contas, tiveram que parar. E agora estamos onde estamos. Mas eu acho que estamos caminhando para outra guerra. Agora, não tenho certeza. Alguns americanos me dizem que o Trump talvez só queira sair dessa, mas eu acho que as chances de uma guerra são bem altas. E se houver guerra, não deve demorar muito para começar, porque o Golfo Pérsico vai esquentar de verdade. Você mora no sul do Irã? Sua família é do sul? Então você entende o que eu estou dizendo melhor do que eu. Durante a guerra entre Irã e Iraque, eu estive em Khuzistão, no sul, no verão. E foi muito, muito difícil. Muito mesmo. Durante o dia, quase impossível. Então eu acho que vai esquentar. Acho que se os americanos quiserem lançar um ataque, eles têm que fazer isso mais cedo do que tarde. Mas o problema é que se os americanos atacarem, eles vão mirar de novo na infraestrutura crítica do Irã, como já fizeram antes. Dessa vez, se o Irã começar a atacar, digamos, o fornecimento de energia elétrica desses regimes no Golfo Pérsico, vai ser um desastre. Porque no calor do verão, isso vai obrigar todo mundo a ir embora. Milhões de pessoas vão deixar o Catar, os Emirados, o Kuwait e por aí vai. Milhões, literalmente de um dia para o outro. Elas não vão conseguir ficar, porque o calor vai ser insuportável, especialmente para essas pessoas ricas que vivem há décadas do petróleo e do gás. Elas não vão conseguir continuar morando lá. Então você vai ver milhões de pessoas indo embora, praticamente da noite para o dia, e esses regimes vão desabar. Por isso eu acho que reiniciar a guerra seria um erro catastrófico para o Trump, para o Império Americano. Acho que isso provavelmente acabaria com esses regimes no Golfo Pérsico.
I think it would probably bring an end to these regimes in the Persian Gulf, and it would definitely it would bring about that global economic. E isso com certeza traria aquele colapso econômico global de que a gente vem falando, porque estamos caminhando nessa direção. E nos últimos 10, 11 dias, desde o cessar-fogo, a situação só piorou. A cada dia fica pior. Estamos chegando cada vez mais perto do ponto de virada. Como eu disse, de 1 a 2 semanas, 3 a 4 semanas, é assim que eles estão interpretando o rumo que a economia global vai tomar. Então vamos ter que ver. De novo, há visões diferentes, mas eu acho que, na verdade, eu sei que as Forças Armadas iranianas vêm se preparando 24 horas por dia. E assim como depois da Guerra de 12 dias, elas começaram a se preparar para uma guerra maior, dessa vez estão se preparando para a próxima rodada. No comunicado do Conselho de Segurança Nacional, um dos pontos mencionados nas conversas diz que novas propostas foram apresentadas pelos americanos e que a República Islâmica do Irã está analisando, mas ainda não respondeu. Professor Marandi, para começar, para conversar com os americanos, é preciso entender: eles estão realmente dispostos a dialogar ou querem continuar com esse tipo de postura? Porque não se vê nenhum entendimento profundo das causas reais do que está acontecendo. Eles querem propor algo superficial, resolver o problema que aparece na superfície, sem ir mais fundo, sem tocar nas causas profundas do conflito. O senhor percebe algum tipo de compreensão por parte dos americanos? Alguma disposição de seguir nessa direção? Olha, eu não tenho acesso ao que está acontecendo agora. Eu não sei quais são as novas propostas americanas. A delegação paquistanesa que foi embora, acho que ontem à noite, ficou aqui por 2 ou 3 dias para ver o que podia ser feito. Então, neste momento, eu não estou em posição de dar uma resposta definitiva para sua pergunta. Mas o que eu posso dizer é que essa é a natureza de um império. O império, sabe, é como os sionistas. Eles se consideram sionistas, ou até piores, mas o império se vê como algo excepcional. E por isso, acha que tem direitos excepcionais, privilégios excepcionais. E, portanto, quando alguém exige justiça, para eles isso é um absurdo. O plano iraniano de 10 pontos, que as pessoas deveriam dar uma olhada, não tem nada de extraordinário nele. There's nothing extraordinary in it. It's a very normal 10-point plan. É um plano de 10 pontos, bem normal. Mas os americanos não querem levar isso a sério, porque para eles, negociar de igual para igual não faz sentido. Sabe, quando a gente foi ao Paquistão, enquanto estávamos lá, o Washington Post publicou um artigo de opinião, e o Washington Post é muito próximo da CIA, dizendo que eles deveriam matar os negociadores. Então, quando estávamos voltando, achamos que havia uma boa chance de derrubarem nosso avião, os americanos ou os israelenses. É esse tipo de regime, esse tipo de mentalidade com que estamos lidando, em que a mídia compete com o próprio regime para promover crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Então, para conseguir justiça dos Estados Unidos, é preciso ser firme e persistente. A gente tem visto como os americanos vêm intimidando países do mundo todo por causa das tarifas. E o único país que realmente enfrentou os Estados Unidos foi a China, por causa do seu poder e da sua força. Então, eu não estou muito otimista. Mas, Nima, voltando à questão da guerra, eu acho que os americanos claramente vêm se preparando para mais uma rodada de conflito. Não estou dizendo que vai acontecer, mas acho que há uma boa possibilidade. Os americanos e os israelenses vêm se preparando. Os iranianos também estão se preparando. Então pode ser que nesse período eles só estejam ganhando tempo. Mas isso, na minha opinião, é um erro de cálculo. E talvez por 4 motivos. O primeiro é que o Irã também está se preparando. Não é como se as Forças Armadas do Irã e o governo estivessem de férias. Então, eles estão se preparando rapidamente para a próxima fase. O segundo ponto é que esse período de cessar-fogo, por causa das próprias ações deles,
por não cumprirem o cessar-fogo no Líbano e agora imporem um bloqueio aos portos iranianos, acabou fazendo com que o Estreito de Hormuz ficasse praticamente fechado. Com isso, a crise econômica global está se agravando. E agora está ainda pior, porque nem mesmo os navios iranianos estão passando. Eu ouvi versões diferentes sobre quantos navios iranianos estão conseguindo atravessar ou não. Não está claro para mim o que exatamente está acontecendo, se alguns navios estão passando ou não. Ouvi histórias diferentes. Não sei o que é verdade. Vou tentar entender isso mais para frente. Mas de qualquer forma, a situação está piorando em relação a antes. O ritmo, o movimento em direção à catástrofe, a catástrofe econômica global, está acelerando. Então esse adiamento, essa tentativa de ganhar tempo, está empurrando o mundo, e claro, os Estados Unidos, para uma grande crise. E aí vem a outra questão, a terceira questão. Como eu disse antes, estamos entrando na estação mais quente. Daqui a um mês vai estar muito quente no sul, e depois disso vai ficar simplesmente insuportável. Então, mesmo que os americanos, e eu acho que os iranianos provavelmente vão permitir que eles tomem algum território, eles vão lidar com isso nos contra-ataques. Então eles vão deixar que ocupem algumas áreas ou talvez algumas ilhas, e depois vão começar a atacá-los com mísseis e drones, incomodando dia e noite e causando baixas. E conforme o clima vai ficando quente, insuportável, isso vai ser péssimo para o moral das tropas. Eu acho que esses três motivos, e ainda um quarto, é que o mundo está ficando cansado dos Estados Unidos e do regime israelense. Começar outra guerra vai gerar ainda mais revolta, especialmente agora que estamos muito perto de uma crise econômica explodir. Então, eu não acho que o que os Estados Unidos estão fazendo seja inteligente. Para mim, é um ato de desespero. Mas, de novo, tem gente que acredita que os Estados Unidos não vão fazer isso. Mas, na declaração do Conselho Supremo de Segurança Nacional que você mencionou e que saiu logo antes do programa, também está dito que o Irã vai cobrar taxas dos navios e que vai continuar controlando o Estreito de Hormuz. Eu acho que esse é um ponto de virada importante. Esse foi o erro catastrófico dos Estados Unidos nessa guerra, e também do regime sionista, porque o Irã não tinha nenhuma ambição de tomar o Estreito de Hormuz. A gente sabe disso. Tudo seguia normalmente, mesmo durante as sanções. Mas agora, nessas circunstâncias, os iranianos decidiram assumir o controle do estreito e não vão devolver. E isso muda o equilíbrio de poder nessa região de forma permanente, e também no mundo. Então, independentemente do que os americanos façam, os iranianos nunca vão abrir mão do Estreito de Hormuz. E essas ditaduras do Golfo Pérsico, essas ditaduras familiares, vão ter que lidar com uma nova realidade. Eu diria que é justo afirmar que as forças do Império em toda a região vão se enfraquecer, e o eixo da resistência, de modo geral, vai se fortalecer. Mesmo que haja outra guerra, acho que isso não vai mudar nada. Provavelmente vai piorar a situação dos Estados Unidos, porque quando forem derrotados, e eu tenho certeza de que, se e quando começarem a guerra, vão dizer, a mídia ocidental, até mesmo aqueles que são contra o Trump, vai falar das vitórias deles, de como tomaram as ilhas e de como os soldados americanos foram heróicos. Mas essa propaganda vai durar só alguns dias, assim como a guerra de 12 dias, ou a guerra do Ramadã, ou a guerra de 40 dias. Depois de alguns dias, fica claro que isso não vai acabar bem. Não vai terminar bem para os Estados Unidos, nem para muita gente no Irã. E a gente falou sobre isso desde o começo da guerra. Muita gente no Irã quer que essa guerra continue. Não porque goste de guerra, ninguém gosta de guerra, mas porque dizem que é preciso enfrentar os americanos, as tropas de Trump, para que os Estados Unidos no futuro nunca mais pensem em atacar o Irã.